Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Então é o seguinte, aqui nós estamos, fazendo essa videoaula aqui para orientar ao trabalho aí das atividades de todos vocês. Aqui eu estou pegando uma atividade, que eu passei para vocês aí sobre tabelas, Eu peguei que acho que foi a última tabela, onde temos algumas características, né, um pouco diferente das anteriores, mas tudo está na apostila. Então, o que eu quero passar para vocês? Que para criar a tabela, utilizaremos a tag table, para especificar as linhas, a tag tr, e as colunas, a tag td. E lembrando que eu colocarei aqui também a tag th, que significa o cabeçalho interno da nossa tabela, e caption, que é o cabeçalho externo da nossa tabela. Então vamos à atividade. Vai ficar parecida com essa tabela, só que eu vou apenas colocar dados quaisquer, Não vou fazer com os mesmos dados. Só que uma vez que você fizer a tabela, os dados ficam muito fácil de se preencher. Então aqui temos a estrutura básica do nosso documento HTML, que é o cabeçalho e o corpo da página. E aqui eu já tenho o título, Tabelas em HTML. Então é só eu pegar no bloco de notas, salvar como, Vou jogar aqui dentro de documentos, colocar o nome tabela.html e o tipo aqui escolher todos os arquivos e salvar. Já existia uma lá e eu vou lá, desejo substituí-lo? Sim, pronto. E se eu for lá executar o arquivo, ele vai abrir aqui no nosso navegador, lá, tabelas HTML, porque eu não tenho nada. Então aqui, vou criar aqui a nossa tabela passo a passo. Então, primeira coisa, a tag table, Eu inicializo e fecho ela. E dentro da tag table, nós teremos aí as nossas linhas, certo? Então, nossa tag tr e vou fechá-la aqui com a nossa barra tr. Então aqui eu tenho a definição da minha primeira linha. E logo depois eu crio as minhas colunas, que é dado por td. Então, barra td, eu tenho minha primeira coluna, e depois eu vou criando as outras. Então, aqui eu vou especificar aqui, o mês, certo? E aqui agora eu vou especificar o gastos. Então, está aqui a nossa a introdução, o início da nossa tabela, certo? Então, se eu salvar aqui agora, nós veremos que, vamos abrir aqui no navegador, olha lá, mês e gastos, certo? Então, apareceu aqui mês e gastos, só que não temos as linhas da nossa tabela porque eu não especifiquei, certo? Então, vamos lá no nosso documento e vamos especificar, ou seja, vamos criar, as linhas e colunas de nossa tabela. Então, aqui, vamos deixar aqui juntinho para ficar mais organizado o nosso documento. Então, aqui eu tenho agora 3 linhas e 3 colunas. Está vendo que eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V e não mudei o texto. Eu vou salvar e vamos lá para executar, Aí, ó, tá vendo? Nossa tabela, como é que ficou? Só que não tem linhas, não tem separação, não tem nada. Nós iremos configurar a nossa amiguinha aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos colocar aqui no mês correto, janeiro, e gasto aqui 100. Depois, fevereiro, e depois aqui, 300, certo? Então, tá aí. Se eu salvar aqui, nós vamos lá, dar um F5 aqui, ó, olha lá, ele já alternou os textos. Primeira coisa, para se parecer com tabela, nós temos que especificar a borda dele. Então, border igual a 1. Então, vou salvar, Ctrl S, salvei. E vou dar um F5 lá no nosso navegador. Olha lá, já apareceu as bordas. Ficou bem legal, Vou dar um zoom aqui. Certo?
Para a borda ficar bem bonitinho, igual tá aqui, ó, né? Que ali não parece uma linha de uma tabela, né? Nós vamos usar aqui um parâmetro, né? Que chama cell spacing, que fala space. Nós veremos mais sobre ele, né? Sobre alguns parâmetros no CSS, quando a gente começar a conhecer um pouco de CSS. Para tudo que nós veremos em HTML, a gente vai aprender a configurar com CSS a parte, para ficar bem legal. Então aqui, né, eu tenho aqui o nosso cell spacing, né? Não é spanse não, gente, é spacing. Vou salvar, Ctrl S, e vamos ver como é que ficou a nossa linha. Agora sim ficou parecendo com tabela, né? E conforme eu falei da tag, né, que eu falei na apostila, tag caption e o TH, para a gente transformar o mês e gastos aqui como se fosse a nossa, né, o nosso cabeçalho interno. E aqui fora um texto como cabeçalho externo. Então vamos lá para a gente poder, né, criar. Primeiro eu vou criar o nosso cabeçalho externo, né? Gastos do Eric. E vamos fechar aqui o nosso caption, que vai ser o nosso cabeçalho externo. Tá aí, ó. Bem bacana, né? Vou salvar, Ctrl S aqui. E vou lá na tabela, vou dar um F5, ó. Já apareceu lá, ó, gastos Eric, né? Gastos do Eric, desculpa. E agora vamos pegar o cabeçalho interno aqui e transformá-lo. Em vez de ser TD, será o nosso TH, né? Qual que é a diferença disso? O TH ele já transforma em negrito e já centraliza o cabeçalho da nossa página, né? Então vamos voltando aqui lá. Então o mês gasto está, né, com a tag TH agora. Então eu vou salvar aqui, Ctrl S, salvei e vou lá, vou dar o F5. Vamos ver o que vai acontecer. Olha, ele já centralizou, né, o texto do nosso cabeçalho e já colocou em negrito, né? Então já deixou aqui diferenciado para a gente ver que é o nosso cabeçalho da tabela. E aqui nós temos, né, os dados da nossa tabela. Então, se vocês olharem lá de acordo com a nossa atividade, está bem parecido. A única diferença que eu não passei ainda foi a largura da coluna e a altura da linha, né? Então, ou seja, o que a gente pode trabalhar? Eu posso trabalhar aqui, né, aqui dentro, por exemplo, com a largura, que é o nosso widget, né? Então, por exemplo, a nossa tabela ela terá 500 pixels, certo? E a altura dela, né, eu especifico em cada linha, porque cada linha vai ter um tipo de altura, por exemplo. Então, aqui no mês, por exemplo, né, vamos fazer um teste aqui. Vou colocar a largura, né, forçar a largura dessa coluna específica. É lógico que as outras colunas acompanharão o movimento dela. Então, vamos colocar aqui como 200 pixels. E a altura, né, que é o weight, certo? Vou colocar aqui com um tamanho específico de 50 pixels, né? Certo? Então, eu estou forçando somente, né, essa linha que está aqui dentro aqui, né, ela a terem valores diferentes. Embora a minha tabela do tamanho, né, como ela está aqui no momento, ela vai ficar maior, porque na tag, opa, cadê aqui o código? Porque aqui na tag table eu especifiquei que minha tabela tem que ter um tamanho de 500 pixels. E eu dei 200 somente para a parte do mês. Só que ele não assumirá, né, nessa coluna mês aqui. Por quê? Eu preciso que todas sigam elas. Então eu precisaria colocar aqui meu widget, né, que é a minha largura. Opa. Então se eu pegar aqui o mais fácil, né? Deixa eu copiar isso aqui, ó. Vamos reaproveitar o código. Então tá aqui. Eu vou colocar aqui, ó, Ctrl V e vou colocar aqui dentro da outra tag Ctrl V, né? Então eu coloquei aqui dentro das minhas colunas, onde todas vão assumir a largura dessa primeira coluna de 200 pixels. Vamos salvar e vamos confirmar lá, né, a nossa brincadeira. Olha para vocês verem. Então tem 200 pixels de largura
e a outra ficou com o restante. Como minha tabela, eu mudei ela aqui, ó, para 500 pixels, né, de tamanho. Aqui ficou 200, que eu forcei todas as minhas, né, todos os dados dessa coluna aqui, ó, por exemplo, ó, mês, janeiro e fevereiro, né? Lá, mês, janeiro e fevereiro, todos com 200 pixels. E o restante ficou com o restante, que daria 300 pixels. Lembrando que o TH aqui, que é nosso cabeçalho aqui, né? O TH, a nossa tabela lá ficou em negrito e centralizado. Olha para vocês verem. Vocês estão vendo que já ficou bem parecido. Agora é só a gente, né, trabalhar com esses dados aqui dentro, né? Ou seja, diminuir, aumentar, ó, a altura aqui, ó, dessa célula aqui, ó, mês, olha para vocês verem. Que bacana. Só o mês ficou com uma altura de 50 pixels. As outras estão aqui por default, né? Um valor normal. Se eu quiser aumentar somente o fevereiro, é só eu pegar aqui, ó, Aged, né? Aged, em fevereiro aqui, ó, e jogar aqui dentro. E eu posso especificar com 50 também. Eu vou colocar 70, 80, por exemplo, ficar bem maior. Vamos salvar aqui, ó. Olha que bacana. Aí agora a gente só divertir. Vou dar um F5, ó. Olha o tamanho que ficou fevereiro, ó. A largura que ficou aqui, a altura, desculpem. A largura ficou a mesma, né? Posso mudar a largura, a altura. Agora é só manusear, né, esses dados aqui dentro e criar a tabela de acordo com o que for necessário, de acordo com o jeito, o que desejam. Beleza, pessoal? Né? Espero ter ajudado aí, né, nessa aula aqui de desenvolvimento web. Estarei colocando mais aulas aí para ajudar todos aí no aprendizado, né? Vamos dizer assim. Ah, uma coisa bacana também que eu queria expor aqui antes de fechar, então, chama-se o Align, que vocês já conhecem, né? Que a gente vai colocar aqui, por exemplo, né? Left, ó, para vocês verem, a esquerda, né? Então, se eu colocar esse Align Left aqui, em qualquer lugar que eu colocar, tanto aqui no TH, quanto aqui no meu TD, por exemplo, aqui, ó, certo? E no outro vou deixar da mesma maneira, ou colocar no outro também, aqui, ó, no fevereiro, só que eu vou colocar aqui Center, só para a gente ver aqui, ó, Center, ó, Left e Center. Vou salvar. Vocês movimentam o texto dentro da célula da tabela. Beleza? Vamos dar aqui o F5, ó. Tuf. Opa, eu não salvei lá? Deixa eu ver aqui, Align, salvar. Ah, eu escrevi errado, gente. Perdão, aqui é o N. Ah, pra você ver, não sei que saiu esse H aqui. Align. Opa, aí. Vamos salvar. Agora sim, ó. Olha que bacana, ó. Olha lá, tá vendo? Centralizei fevereiro. Aqui eu forcei, que ele já é centralizado até TH, eu forcei ele para a esquerda. E assim movimentamos. Então a line aqui, eu posso jogar aqui em qualquer lugar, né? Dentro do meu TH, do meu TD e movimentá-los aleatoriamente. Beleza, pessoal? Então é isso aí, né? Bom trabalho, bons estudos e fiquem com Deus.